Você talvez já tenha tido a oportunidade de ter ficado gripado, por exemplo, depois de passar um período de estresse, um período em que você estava nervoso, ficou tenso. A tua resistência baixa. Ou talvez você tenha tido herpes, por exemplo, se você já tem herpes, né, ou genital, ou labial, passou por um estresse e ele acabou voltando. Na verdade, o herpes sempre fica lá. A resistência cai e ele aparece. Ou então uma alergia, vai ver que você tem uma rinite alérgica, né, uma bronquite, uma asma, passou algum nervoso e a alergia ou apareceu ou agravou. Isso é muito comum em todas as enfermidades, em todas as doenças que estão relacionadas à imunologia. São transtornos, são doenças imunológicas. E não apenas essas doenças podem ter relação com as emoções. Você tem doenças mais graves, como por exemplo o lúpus eritematoso sistêmico, né? Ou a doença reumatoide, ou até mesmo a AIDS, que na verdade é uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela tem clara relação, ela pode piorar, pode agravar com o seu estado emocional. Mas afinal, o que faz o sistema imunológico? Olha, imagina que você é um rei, uma rainha de um pequeno país, né? Esse país se chama corpo. O seu corpo é um território que tem que ser defendido de agressores, de invasores que estão em volta o tempo todo. Vírus, bactérias, fungos, um monte de micro-organismos que estão tentando invadir seu corpo o tempo todo, por uma boa e simples razão. Para eles, nós, você, nós todos, somos casa e comida. Então nós temos que ter um sistema que nos defenda desses agressores, que reconheça rapidamente e que impeça esses agressores, esses invasores, de tomarem conta do seu organismo. Esse sistema se chama sistema imunológico. Então o sistema imunológico, na verdade, ele é como se fosse um grande exército, né, com soldados que ficam 24 horas por dia, a sua vida inteirinha, atento aos invasores, e quando ele encontra esses invasores, ele vai lá e combate. Ele destrói esses invasores. Tem que fazer isso. É a função do sistema imunológico. Esse sistema é muito bom, quase perfeito. Eu disse quase perfeito. Não é perfeito, nós não temos perfeição na natureza. E uma série de problemas, uma série de falhas podem acontecer com esse sistema imunológico. É o que nós vamos ver agora. O primeiro problema que pode acontecer com o sistema imunológico é ele ter uma resposta exagerada, né? Um tiro de canhão para matar mosca. Na verdade, é a resposta exagerada que é o problema, e nem tanto o agressor. Por exemplo, as pessoas que têm alergia a amendoim. O indivíduo coloca um amendoim na boca e vai parar no pronto-socorro. O problema não é o amendoim, o problema é o seu organismo. A resposta do seu organismo exagerada, exacerbada, um tiro de canhão para matar mosca, como eu disse, que é o problema. A alergia, então, na verdade, o problema é a resposta do seu organismo, não é tanto o agressor. Mas existe também uma resposta fraca, uma resposta em que você fica muito vulnerável aos ataques que estão acontecendo. Por exemplo, episódios em que tua resistência orgânica cai e você fica gripado com mais facilidade, ou você tem herpes com mais facilidade. Então nós vimos que a resposta ela pode ser exagerada, né? Tanto para mais quanto para menos, te deixar vulnerável. E essa resposta ela é influenciada por vários fatores. Essa falha de resposta, tanto para mais quanto para menos, é influenciada por vários fatores. Por exemplo, pelo estado de micronutrição, da nutrição da célula, né? Então, por exemplo, se faltarem certos componentes, vou dar alguns exemplos bem simples, zinco, por exemplo, se faltar muito zinco, você pode ficar com a resistência mais baixa, né? Certas vitaminas podem estar faltando no momento em que você encontra o agressor, né? No momento de gripe, por exemplo, logo no início da gripe, você pode ter uma falta de vitamina C, né? A famosa vitamina C. Vou te contar uma curiosidade, não sei se você sabe, o homem e alguns tipos de primata, chimpanzé, por exemplo, são uns poucos animais que não fabricam sua própria vitamina C. Um pastor alemão, por exemplo, quando está no início de uma gripe, ele fabrica em torno de 6 a 8 gramas de vitamina C. A maioria dos animais tem capacidade de fabricar vitamina C. Nós, seres humanos, junto com alguns primatas, perdemos essa capacidade. E a vitamina C, na verdade, ela não previne a gripe, mas ela faz com que o curso seja menor. Porque como nós perdemos essa capacidade de fabricar, a vitamina C, ingerindo, normalmente quando a resistência orgânica
cai e se assenta uma virose, a vitamina C ocasiona uma facilitação do sistema imunológico. Não é que a vitamina C cure a gripe. A vitamina C é imprescindível para que o seu sistema imunológico funcione de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais incisiva contra esses agressores. Da mesma maneira que você tem as emoções influenciando diversos fatores do organismo, por exemplo, você tem uma tensão emocional, você vai sentir dor muscular, o sistema imunológico também é francamente afetado, ele é francamente vinculado aos seus fatores emocionais. A ligação, então, entre o sistema imunológico e as emoções, ela ficou marcada, ela ficou gravada, ela apareceu de maneira inequívoca para a ciência na década de 80, quando um grupo de pesquisadores fez o seguinte: testou em ratinhos dar uma certa droga que abaixava a imunidade. Então essa droga, esse remedinho, né, na verdade ele é capaz de deixar o rato doente, porque ele inibe o sistema imunológico e ele fica mais vulnerável aos ataques que estão acontecendo. Só que o truque foi o seguinte: deu junto, por boca, junto dessa droga que abaixa a imunidade, um adoçante, que tem um sabor muito característico. Pois bem, tempos depois a experiência foi repetida, só dando o adoçante, sem a substância ativa, apenas o adoçante. Adivinha o que aconteceu? Os ratinhos ficaram doentes. Abaixou a imunidade apenas com o sabor do adoçante que estava ligado àquela droga. Então ficou provado, né, de maneira assim inequívoca, que existe uma memória do sistema imunológico, né? E se essa memória existe, ela pode existir tanto para o bem quanto para o mal, tanto no sentido de facilitar o aparecimento da doença, quanto de facilitar a cura, de fazer aparecer alguma coisa, alguma reação do organismo que volte, force ele ou facilite esse organismo a funcionar de uma maneira harmônica. Essa ligação entre as emoções, entre o comportamento e o sistema imunológico, é facilmente verificado no ser humano. Por exemplo, existem pessoas que têm alergia a flores. E aí você coloca uma flor de plástico perto dessa pessoa e se ela não souber que aquela flor é de plástico, ela desencadeia uma crise completa, real, que precisa de remédio, precisa de hospital. Então, em resumo, é isso. Quer dizer, você tem uma forte ligação entre o estresse, que é o estresse emocional, e as doenças imunológicas. Então, na verdade, se eu souber lidar bem com o meu estresse e se eu souber nutrir bem o meu organismo, eu consigo fazer com que esse sistema imunológico funcione de uma maneira muito boa, muito correta. Então, existem diversos tipos de substâncias que a gente utiliza no organismo, tanto no sentido de favorecer a resistência desse sistema imunológico, quanto no sentido de favorecer a resistência emocional aos infortúnios que podem estar afetando o sistema imunológico. Eu vou dar alguns exemplos, né? As medicinas chamadas complementares, né, elas estão aptas, os médicos que praticam esse tipo de medicina, estão aptos a enxergar o organismo como um todo, não ficar apenas tratando do sintoma da doença, mas tentar mexer o mais próximo possível da origem. Então você tem, por exemplo, medicações na homeopatia ou na homotoxicologia, que é um tipo específico de homeopatia, que são capazes de interferir diretamente na resposta imunológica. São capazes mais ainda de mexer na harmonia, na modulação. Nós gostamos muito desse nome, esse nome é muito amado pelos médicos que fazem medicina complementar, que é a modulação do sistema imunológico. É como se você desse uma informação que ele precisa para voltar a funcionar de uma maneira adequada, né? Isso você consegue com substâncias como, por exemplo, a homeopatia. Também a acupuntura, existem vários tipos de agulhamento, diversos tipos de posições de agulha que se colocam que favorecem o equilíbrio desse mesmo sistema imunológico. Na ortomolecular, que eu pratico, nós temos várias substâncias que também são capazes tanto de modular o próprio sistema imunológico, as células brancas, né, como, mais uma vez, como por exemplo o zinco, várias outras substâncias, vários fitoterápicos também são capazes de atuar, como outros que facilitam o seu pensamento, que facilitam o seu cérebro, o funcionamento do seu cérebro. Na verdade, o seu cérebro, ele é mais ou menos como um computador, ele recebe as informações, processa essas informações, faz alguma coisa com essas informações.
né? Então, se esse computador ele estiver funcionando de maneira adequada, seus pensamentos vão ter uma outra qualidade, vão ter uma outra função. Mais ou menos como se fosse um computador aí da sua casa, né? Se você pegar o computador, passar um antivírus, deixar os programinhas azeitados, deixar uma memória boa, enfim, tiver um bom computador, a resposta dele, ele vai conseguir pensar nos dados, pensar entre aspas, nos dados melhor. A mesma coisa, gente. Então, é importante, numa abordagem que se diga integral do estresse, realmente que você dê os nutrientes adequados para que esse cérebro funcione de uma maneira harmônica, cuide da estrutura desse cérebro, principalmente através de micronutrientes, quando você entenda, compreenda estratégias de comportamento, que aí sim você vai mudar o seu padrão de pensamento e dificultar o aparecimento das doenças da imunidade, tanto quanto facilitar o processo de cura, se essa doença já estiver existindo. Nós estimamos que nas doenças imunológicas, aproximadamente entre 60% a 80% das pessoas se beneficiam com medidas que gerenciam o estresse, medidas que diminuam a sobrecarga emocional, que melhorem o comportamento, o pensamento, o padrão de pensamento e comportamento dessa pessoa. 60% a 80% das vezes você vai ter uma grande melhora. Bom, a partir de agora nós vamos estar falando de diversas estratégias que podem ser também utilizadas nesse sentido. Olha, você está vendo aqui o nosso e-mail, manda para a gente a tua sugestão de assunto, a tua dúvida, elogio, sugestão, crítica. Siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. Fala com a gente que a gente está aqui exatamente para te servir, para que você, no fim das contas, acabe vivendo muito mais e muito melhor. Muito obrigado.